Oi, oi, Karina por aqui, e hoje eu vim trazer o tutorial de mais uma peça para vocês, dessa vez uma bolsa ou uma nécessaire, como você preferir chamar. Na verdade, é uma bolsa 2 em 1. O nome dela é Jade. Essa é a bolsa Jade, é uma bolsa que eu criei para ser aquela que facilita a vida da gente, porque ela é uma peça de um tamanho que você consegue utilizar como necessaire, seja para viagem, para colocar dentro da sua bolsa, mas também ela tem a opção da alça de ombro com regulagem para você usar na transversal. E aí, nesse caso, você pode utilizá-la também para sair como bolsa mesmo, uma bolsa pequena, mas que cabe bastante coisa. Eu costumo usar, essa daqui é minha, ela já tá bastante utilizada, inclusive. Eu costumo fazer assim, eu gosto também de bolsas grandes, então eu deixo as minhas coisas principais, carteiras, os documentos principais aqui dentro, e eu coloco dentro da bolsa grande. Aí quando eu vou sair, eu pego essa daqui, quando eu quero alguma coisa rapidinha, sem levar a bolsa grande, eu pego, coloco essa alça e saio só com ela. E também uso para viagem, mas eu uso mais para isso, tá? Então essa é a bolsa Jade, ela é uma bolsa 2 em 1, eu vou falar um pouquinho mais dela para vocês, tá? Ela vem, o kit da bolsa Jade, que eu vou mostrar no desenvolvimento da peça, quando eu apresentar os materiais, mas só para vocês saberem, a bolsa Jade, ela é uma bolsa que tem o fundo de sintético, ela vem com um zíper, com um sintético também, que é aplicável na peça durante a confecção, e vem também com essa alça, como eu falei, alça de ombro, com o regulador aqui para usar na transversal. Não vem no kit, mas eu deixo sempre como sugestão essa alcinha de mão, tá? Porque assim você consegue também, se quiser usar só assim, muita gente gosta. Eu vou passar as medidas dela pra vocês. Essa peça aqui, ela ficou com 16 centímetros de altura, 24 centímetros de largura e 7 centímetros de profundidade, tá bom? Porque o fundo, e a gente aumenta um pouquinho ainda ele aqui, então, medida total, 7 centímetros. Eu coloquei aqui dentro, só pra ela ficar cheinha, mas pra vocês verem como ela não cabe pouca coisa, eu coloquei 2 estojos que estão cheios, por sinal, ó. Ela não cabe pouca coisa, ó. Essa é a parte interna dela, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos lá para a lista de materiais. Bom, para fazer essa peça, vocês vão precisar de um kit Jade, que vem com todas essas peças aqui que eu vou mostrar para vocês. O kit Jade, é esse kit todo, que é o kit de acessórios de sintético, tá vendo, ó? Esse kit Jade você encontra na Amalité Acessórios. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o contato, tudo direitinho, mas eu também vou deixar detalhadinho lá na descrição do vídeo. Então, você entra na descrição, tem tudo lá. O que que vem nesse kit Jade? Kit bolsa Jade. Vem o fundo, né? Tá vendo? Vem o fundo. Eu vou deixar todas as medidas tudo certinho. Também na página deles lá tem, no WhatsApp, no catálogo deles tem, tudo certinho, tá? Mas vem esse fundo, vem esse zíper, que eu adoro esse zíper com esse acabamento. Eu amo esse tipo de zíper e eu até vou dizer o porquê. Além de ser mais fácil de aplicar na peça, mas eu já vou mostrar o porquê. Então, vem este fundo, vem este zíper, vem a alça regulável, tá vendo? Olha, é a alça regulável e vem também essas duas meia argolas. Então, já vem as coisas que você vai precisar para fazer esse kit. Kit bolsa Jade. Além disso, você vai precisar também do fio que você tá acostumado. Eu tô com o fio aqui que tá aberto, eu não tenho o rótulo dele exatamente, mas vou mostrar para você qual que vai ser. Inclusive, eu vou misturar duas marcas de fio. Eu vou usar essa também, ó, a Fiorecer. Eu gosto bastante, mas eu acho a textura e a elasticidade deste aqui melhor, tá? Se eu tiver que indicar um fio pra vocês, é esse que eu vou indicar. Mas vocês vão ver no vídeo que eu vou misturar dois. Mas este, se você for comprar, é o que eu indico, é o que eu prefiro. Que é esse fio aqui, ó, é o fio de malha Premium da Fischer. É o fio de 25 milímetros, tá bom? Então, eu tô sem o rótulo dele aqui, mas eu sei que a cor dele é a Frozen. Essa cor aqui se chama Frozen. Então, se você for fazer a peça assim, olha, como eu fiz aqui, misturando cores, então você vai precisar de 2 novelos. Se você for fazer numa cor só, um novelo só você consegue fazer essa peça. É uma bolsa super econômica, tá? Então, você precisa escolher lá o seu fio de malha. Eu recomendo o Fischer Premium de 25 milímetros. Além disso, você vai precisar dos nossos materiais, né? Eu vou usar aqui, ó, uma agulha. Não sei se vai dar pra ver, porque essa agulha
difícil de marcar aqui, ó, mas é de 6 milímetros, tá? Pode ser que você precise da de 7, mas pra gente passar aqui, ó, às vezes precisa ter, ó, tá vendo que o furo é pequenininho. Pra fazer esse trabalho aqui, a gente precisa também usar a de 5, uma agulha menor, 5,5, 5, tá? Só pra fazer esse trabalho aqui, ó. Mas pra tecer a bolsa, você vai ver de acordo com o seu ponto, entre 6 e 7, 6, 6,5, 7. Eu vou tentar fazer na 6, se durante a execução achar que tá muito apertado, eu mudo pra 7 ou pra 6,5. Mas, então você tem que ter uma agulha de 6 a 7 para confecção e uma menor, 5, 5,5 para passar nos furinhos. Tesoura e a agulha de tapeçaria para a gente fazer os nossos acabamentos. Também para acabamentos a gente vai precisar de cola. Eu gosto de utilizar cola de silicone líquido, tá vendo? Uso essa marca da Círculo já faz bastante tempo e eu gosto bastante. Ela tem uma colagem que sustenta, é uma colagem rápida também, então eu gosto. E aí, se você for colocar etiquetas, você vê a sua etiqueta e agulha e linha para costura. Inclusive, essa etiqueta aqui, ó, também é lá da Amalité Acessórios. Olha que coisa linda que é essa etiqueta. Eu amo, eles têm vários outros modelos, inclusive, também. Mas olha que linda, tá bom? Então, bora lá pra gente começar a executar o nosso trabalho. Bom, gente, eu peguei aqui a agulha 5, tá? Pra fazer essa passagem, como eu falei pra vocês, porque eu acho que a agulha 5... ela passa aqui, ó, consigo puxar, tá? Então, eu vou fazer com a agulha assim. Mas antes da gente iniciar o trabalho, eu vou repetir algo que eu sempre falo, né? Que você precisa primeiro higienizar a sua peça sintética, né? Porque essas peças, esses cortes, eles são feitos a laser. Então, por conta disso, pode ficar resíduo. E se você não higienizar, principalmente se você for trabalhar com uma cor clara, o seu fio vai sujar, tá? Então, é comum, não é falha da empresa. Todas as peças que têm o corte a laser, acontece isso. É muito simples o processo de higienização. Eu vou deixar na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, eu vou deixar o link para um vídeo que eu explico só isso. Só como eu higienizo todas as minhas peças em sintético, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é higienizar. Se você não assistiu ainda, vai lá na descrição do vídeo e assiste o vídeo da higienização e faz isso primeiro. Depois você volta pra cá. Pronto, já arrumei meu fio? Inclusive, eu achei melhor enovelar. Eu enovelei, não sei se vocês conhecem a enoveladora. Eu tenho a enoveladora aqui. A enoveladora, ela é doméstica. Vou mostrar pra vocês. Essa maquininha aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Ela é muito útil. Eu tirei do novelo que estava e fiz um novelinho, tá vendo? Ó, com o restinho que tinha e com um novelo novo, que eu achei melhor já deixar pronto. Eu vou deixar, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link pra vocês dessa noveladora na descrição também, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é fazer uma carreira inteirinha de ponto baixíssimo nessa base. É assim que eu sempre preparo as minhas bases, tá? Pode começar em qualquer ponto. Deixa eu ver se essa agulha 5 vai ser bom ou se é preciso pegar uma 4,5, que esse furinho é bem apertadinho. Não, consegui passar com a 5. Aqui eu já gosto de fazer assim, ó. Eu passo esse fio pra cá, só porque a hora que eu pegar aqui, ó, a hora que eu for colocar a agulha aqui de novo pra fazer o baixíssimo, ó, eu vou intercalando, ó. Só pra ele prender e não ficar sambando aqui, soltando o ponto, tá? Porque depois a gente faz esse trabalho, ó. Mas aqui ele já prendeu, ó, ele já não vai mais soltar. Depois a gente arremata. Então, agora, eu vou seguir aqui nessa carreira com pontos baixíssimos, toda a volta. A dica que eu dou aqui é, pra vocês deixarem o ponto... lembrem que esse fio, tanto esse quanto o da Fischer, ele tem elasticidade, né? É um fio com elastano. Então, para vocês não usarem a elasticidade do fio para dar espaço aqui nos seus pontos, sabe? Se você esticar e colocar. Por quê? Porque a peça vai repuxar, tá? Então, deem sempre espaço aqui, puxem o fio suficiente para os pontos ficarem do mesmo tamanho, tá? E é isso. E aí, essa carreirinha é inteirinha desse jeito. Pontos baixíssimos pela volta toda. Eu vou completar os meus pontos baixíssimos aqui e eu volto pra gente fazer a próxima carreira, tá? Mas ela é assim a volta inteira, pontos baixíssimos, tá? Vou terminar e volto pra gente finalizar essa parte juntas. Prontinho, já fiz toda a volta da minha peça, cheguei aqui, ó, no último buraquinho, fiquei com esse espaço. Então, agora, eu vou puxar um pouquinho o fio aqui, ó, e eu posso cortar o meu fio, porque agora a gente tem que fazer esse acabamento. Como é que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente pode puxar todo esse fio. A gente quer preencher, a gente puxou pra fora, né? A gente fez todos os buraquinhos, mas a gente precisa preencher esse espaço. Então, o que que a gente quer fazer? A gente quer simular essa correntinha aqui, nesse espaço aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o nosso fio na agulha,
esse fio que a gente cortou e puxou. Aí, a gente vem aqui, ó. No próximo, depois do espaço, de fora pra dentro, a gente passa por baixo das 2 alcinhas do ponto. Puxa esse fio pra cá. Ajusta essa distância para que ela fique igual aos outros. E a gente volta pro ponto de trás, ó. Pra dentro dele, ó. Na hora que vocês forem fazer isso, tenham que ter cuidado para que quando você fizer isso, você vai colocar dentro do ponto e vai passar aqui, ó, no buraquinho. Cuidado para não sair aqui, ó, dentro do seu fio, rasgar o seu fio para ele não desfiar, tá? Então, você localiza aqui para sua agulha sair direitinho. E você puxa aqui para dentro, ó. Ó. E aqui você vai ajustar para que esse fio fique aqui o mais parecido possível. O fio da Fischer, ele não tem tanta diferença assim, tá, gente? É que eu quero usar esse fio que eu já tinha aqui, ó, tá vendo? Você vai ajustar, porque vai ficar praticamente invisível, a gente não sabe onde começou, onde terminou. E aqui a gente vai fazer o acabamento. Eu já vou fazer aqui com vocês, porque eu já mostro como é que eu faço. Como eu falei, eu gosto de utilizar a cola de silicone líquido. Então, eu vou colocar eu já gosto de colocar já aqui, ó, um pinguinho de cola, aqui nesse pedacinho, já do sintético mesmo, porque eu vou dar um primeiro laço aqui. E aí, eu quero que na hora que eu der o laço, que ele já fique com a cola, ó. Já coloquei um pingo de cola aqui, porque assim ele já fica firme aí. Depois a gente vai entrelaçar, pôr mais cola e cortar, ó. Meu primeiro laço, ele já fica aqui, ele já tem esse contato com a cola. Então, ele já vai ficar firme ali. O que que eu costumo fazer? Eu pego esse fio que sobrou e eu dou uma passada pra lá e pra cá, ó. Não precisa de muito, tá, gente? É só mesmo pra fixar o fio e a sua bolsa não soltar. Passo umas 3 ou 4 vezes, ó. Não tem segredo. Pra cima e pra baixo, ó. Do outro lado também. Faço a mesma coisa. Eu não percorro muito, inclusive, porque na hora da gente passar o ponto, às vezes esse fio atrapalha, mas é só na próxima carreira. Depois fica tudo fluido, mas é melhor porque, por segurança, o fio fica preso, sua bolsa não vai desmanchar, então é melhor fazer assim, tá? Se você tem outra maneira de esconder os fios, que você já é crocheteira, você já faz suas peças, e você tem outra maneira de esconder o fio, tá tudo certo, tá? Não tem certo e errado, certo é aquilo que funciona pra você, como eu sempre falo, mas eu sempre mostro como eu faço, porque se a pessoa tá começando nessa área, ela quer ter referência, então eu tô passando aqui pra ela como é que eu faço. Vou dar outro pinguinho de cola aqui por baixo do último ponto, onde a gente vai cortar o fio. Faço isso dos dois lados, ó. Tá? E pronto, agora eu posso cortar esse meu fio, que ele não vai mais escapar, porque ele vai colar aí e ele não vai escapar, ó. Corto dos dois lados. Ó. Certinho. Ele vai ficar assim, no avesso, mas o direito fica bonitinho. E bora pra próxima carreira. Aqui, a gente ainda vai continuar utilizando a agulha menor. Por quê? Porque a gente ainda vai passar por dentro dos furos. Mas antes aqui, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Eu vou até pegar alguns marcadores aqui pra ficar fácil da gente visualizar. Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, para subir e esconder essa partezinha do couro. Mas a gente já vai aproveitar para fazer alguns aumentos. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. A gente tem aqui, ó, nos cantinhos da nossa peça, nesses cantinhos aqui, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos dos dois lados. Depois, a gente tem aqui uma sequência de 16 pontos em linha reta. Depois, a gente tem de novo 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E eu preciso que isso fique marcado, porque é aqui que a gente vai trabalhar os nossos aumentos. Então, se você tiver dificuldade de visualizar isso durante a confecção, por isso que eu tô mostrando antes, vamos marcar a peça. Então, ó, olha lá, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou marcar, ó, o primeiro e o último ponto desses 5 das curvinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então o outro é aqui. Eu vou colocar a marcação no primeiro e no último ponto dos dois lados, tá? Da curva. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar aqui e vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar marcadinho. Então, nossa base vai ficar assim para facilitar a visualização de vocês. Como eu falei, se você já tem prática, não precisa marcar, é só se atentar para a posição dos aumentos, tá? Eu vou começar o nosso trabalho aqui, ó.
nesta aqui. Não é, eu tô começando aqui só pra ficar distante aqui, tá? Não é regra, você pode começar o seu trabalho em qualquer posição, tá? Eu vou começar o meu trabalho aqui, então coloquei a agulha, olha, dentro do ponto, tá? Ela saiu lá atrás. Aí eu vou pegar o meu fio pra começar esse trabalho, tá? Deixa um pedacinho pra gente arrematar depois. Essa carreira, ela é um pouquinho difícil de fazer aqui, ó, de puxar. Por quê? Porque o buraco é pequeno e a gente já tem fio colocado nela. Mas é assim mesmo, tá? Então, a gente dá uma alturinha aqui. Nós vamos fazendo, ó, pontos baixos. Essa carreira inteira. A gente vai colocando com cuidado pra ficar dentro do ponto. Então, a gente coloca a agulha dentro desse baixíssimo. Passa lá fora, né, lá pra trás, laça o fio, traz aqui e dá altura, não esqueçam de dar altura, ó, quando a gente laça o fio lá atrás, dá alturinha aqui pra ficar um ponto baixo bem colocado, porque a gente precisa, lembra que a função dessa carreira agora, além de fazer os aumentos necessários, é preencher esse espacinho que a gente tem aqui do sintético, ó. Ela vai ficando preenchido pra terminar o nosso fundo, pra gente começar a subir a peça, né, a base da nossa bolsa. Então, é esse cuidado que vocês têm que ter, ó, de colocar dentro do ponto aqui e de ir lá fora, né, ó, não desmanchar nenhum ponto, dar a laçada e dar altura aqui pra ficar bem bonitinho. Esse é o procedimento dessa carreira toda, exceto nos pontos de aumento que eu vou fazer juntinho com vocês. Então, ó, eu vou executar o meu aqui até desse jeitinho que eu mostrei aqui, até chegar aqui, pra gente fazer esse aumento juntos, tá? Então, façam aí ponto baixo sobre cada ponto baixíssimo que a gente tem na base, tá? A gente se encontra ali no primeiro aumento pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Ó, ele vai ficando desse jeitinho. Eu já volto. Pronto, já fiz todos os pontos antes do aumento, ó como ela vai ficando. E aí, eu cheguei aqui na minha primeira marcação de aumento. Vou tirar aqui o meu marcador. O que a gente vai fazer aqui? Um aumento como a gente faz em qualquer peça de crochê. 2 pontos no mesmo espaço. Então, aqui eu vou colocar minha agulha, puxo um ponto baixo. É um pouquinho mais difícil trabalhar os aumentos, porque a gente tem bastante fio num espaço pequeno, tá bom? Mas vai com cuidadinho que dá certo, ó. 2 pontos baixos, lembra de dar a altura do ponto, ó, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Aí, a gente segue os próximos 3 pontos aqui, ó, normalmente, do jeito que a gente já tava fazendo, um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que a gente colocou aqui nessa base. E aí, a gente chega de novo na nossa próxima marcação de aumento. Vou tirar meu marcador. Chegamos. Então, vou fazer igual eu fiz lá. 2 pontos dentro do mesmo espaço, do mesmo ponto de base. Deixa eu fazer de novo que escapou minha agulha aqui. Ó. Vou colocar 2 pontos, lembrando de dar altura no mesmo ponto de base. E os outros eu continuo normalmente. Deixa eu só fazer mais um no próximo ponto pra vocês verem como é que tá ficando aqui, ó. Vou até tirar a agulha, ó. Olha só, se a sua peça estiver emborcando um pouquinho, se estiver emborcando muito, não, cuidado que a tensão do ponto tá errada. Se estiver emborcando só um pouquinho, não tem problema, ela ajeita depois, tá? Porque como o fio tem elastano, às vezes puxa. Ó, só pra vocês verem como é que fica, tá vendo, ó? Essa posição, ela fica bem bonitinha, ó, bem redondinha aqui, tá? Agora eu vou seguir aqui, ó, fazendo a mesma coisa que a gente já fez desse lado. Então, aqui a gente segue um ponto para cada ponto de base. Quando chegar nesse marcador, 2 pontos, um para cada um, 2 pontos. E aqui eu volto para finalizar essa carreira com vocês, tá? Não tem segredo. Prontinho, ó. Fiz aqui a minha base toda, fiz os aumentos dos dois lados, ó. Do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, fiz meu último ponto e agora a gente vai finalizar juntos. Como é que eu vou fazer aqui? Se você quiser, você pode cortar e fazer do mesmo jeito que a gente fez lá embaixo, mas não precisa nessa peça. Ó, a gente vai puxar esse fio, tá vendo? Eu estiquei um pouquinho a laçada. A gente vai vir com a nossa agulha, porque de novo a gente quer simular essa correntinha neste ponto aqui. Então, a gente vai vir com a agulha neste próximo ponto, igual a gente fez, por baixo das duas alcinhas, ó. Do ponto, a gente vai levar essa laçada pra lá pra trás, ó. Ó, levamos pra trás, certo? Agora, a gente vai colocar a nossa agulha não neste ponto que a gente tá formando a laçada, ó. Perceba, a gente tá trabalhando pra formar a laçada aqui. A gente vai pôr nesse de trás. A gente vai colocar a agulha onde, ó? Deixa eu tentar aproximar, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem melhor, peraí, assim, ó. A gente vai colocar, ó,
Dentro desse ponto, a gente não vai por aqui pegando as duas alças, a gente vai trabalhar pegando só a alça de trás, mas não só ela, eu gosto de pegar também essa alcinha que fica aqui do ponto, essa argolinha, para o ponto ficar firme. Então, a gente vai colocar assim, ó, a agulha, tá vendo, ó, dentro do ponto, pegando essa argolinha de trás. Aquela alcinha que a gente levou para trás, a gente vai enganchar ela aqui na agulha, ó. Você prende essa alcinha na agulha, ó, tá? O que que você vai observar aqui, ó? Essa alça, ela tá simulando essas. Então, se ela tiver muito grande, ó, diferente das outras, o que que você faz? Você vai vir aqui e vai puxar o fio. Vai puxar o fio para ela esticar um pouquinho, ó. Pra ela encolher quando você puxar, tá? E vai ver até o ponto que você precisa dela aqui. E aí, você vai vir aqui e vai puxar esse fio, passar por dentro dessas 3 alcinhas que você tem, dar uma esticada para fazer o seu primeiro ponto baixo. Agora, a partir dessa carreira, a gente vai trocar a agulha, a gente vai para nossa agulha maior. Eu vou trabalhar aqui com a 6, aí você vai entender aí, de acordo com o seu ponto, qual agulha você vai trabalhar. Ó, então, a gente trouxe o fiozinho para cá, eu vou dar minha primeira laçada e fazer meu primeiro ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, deixa eu aproximar para vocês, acho que fica melhor de enxergar. Eu venho aqui, ó, naquele pontinho que a gente acabou de formar aqui, fica um pouquinho mais difícil de entrar, mas é aqui mesmo que eu vou colocar minha agulha lá no meio e vou fazer outro ponto baixo. Aí, eu venho no próximo, como é que a gente vai trabalhar essa carreira? Ó, a gente vai pegar só a alcinha de trás do ponto, mas não só ela. A gente vai pegar também essa argolinha que fica aqui atrás do ponto. Aí, eu gosto de ir direto, inclusive, se colocar o dedo aqui, ó, ele ajuda você a colocar, ó. Ó, você fica com as duas alcinhas. Você fica com a alcinha que é do ponto e a alcinha que é a argolinha de trás do ponto, ó. Aí, você vai laçar e fazer o seu ponto baixo, ó. Se você colocar o dedo atrás, como eu falei aqui, ó, ele ajuda você a segurar e a agulha vai direta. Você põe dentro do ponto, ela já passa, ó, já pega a alcinha atrás também. Por que que eu gosto de fazer desse jeito? Eu vou fazer um ponto pegando só pela alcinha, sem pegar a argolinha, para vocês verem a diferença. Olha o que acontece. Olha o buraco que fica quando a gente não pega a alcinha de trás. E eu não quero que a nossa peça fique com essa fragilidade aqui. Então, eu vou fazer isso em todos os pontos. Eu vou pegar a alça de trás e a argolinha que fica lá atrás também, para dar firmeza nesses pontos baixos. Como eu falei, fica um truquezinho, né? Ó, coloca o dedo aqui, ó, bem na argolinha mesmo, aqui atrás, porque na hora que você coloca a agulha, ele te ajuda a deslizar e já entra facilmente, tá? E aí, você vai fazendo o seu ponto baixo normalmente. Essa carreira é uma carreira inteira de ponto baixo. A gente não... Deixa eu voltar aqui a distância. A gente não vai fazer aumentos nessa carreira. Por que que a gente não vai fazer aumentos? Porque agora essa é a primeira carreira de subida da nossa bolsa. A gente já começou a subir a bolsa. Então, quando a gente chegar lá no canto, que eu tô chegando já aqui, inclusive, quando a gente chegar lá no canto onde a gente fez os aumentos, se a gente não fizer aumentos, essa peça vai começar a entortar. Percebam que aqui eu tô fazendo ponto sobre ponto, ó, e ela tá ficando reta. Porque é ponto sobre ponto. Só que quando eu chegar aqui, se eu não fizer aumentos por ser uma curva, ela vai começar a entortar. Vai começar a subir. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero que ela suba. Eu não quero que ela siga reta, porque eu tô fazendo, eu já fiz o fundo do tamanho que eu quero. Se eu quisesse, inclusive, aumentar mais o fundo, eu faria mais aumentos. Como eu não quero, então, ó, cheguei aqui no primeiro aumento, ó, eu não vou fazer aumento nenhum. Eu só vou fazer ponto sobre ponto. Sempre pegando pela alça de trás e a argolinha para dar firmeza. Eu vou fazer essa curvinha aqui com vocês, para vocês perceberem o que vai acontecendo, ó. Já começou a repuxar, ó. Percebam, tá vendo? Começou a repuxar, e é isso que eu quero. Esse é o resultado esperado aqui do nosso trabalho. Então, a gente começa, ó, eu vou fazer essa curva e mostrar como é que ela vai ficando, ó. Eu tô fazendo aqui, vou fazer só até aqui pra eu mostrar como que ela tá. Porque essa carreira, ela é inteirinha assim, gente, inteirinha. Então, ó, vou puxar o fio aqui um pouquinho, percebam, ó. Ela tava vindo aqui reta porque é ponto sobre ponto, não tem aumento nem nada, então ela tá vindo reta. Aqui, ó, como eu fiz ponto sobre ponto e era uma curva, percebam que ela já não tá mais reta, ela começou a subir. E esse é o objetivo, porque é a primeira carreira da bolsa. Conforme eu fizer esse outro lado e fizer aqui, ela vai virar inclusive esse lado, que é o que a gente quer, tá? Então, eu vou seguir aqui, vocês sigam aí. Essa carreira é inteirinha assim, ponto baixo, pegando a alcinha de trás e a argolinha aqui atrás pra dar firmeza. Eu vou voltar quando a gente chegar aqui, ó, pra poder finalizar e fazer a subida da carreira juntas, tá bom? Faz aí que eu já volto. Ó, eu cheguei aqui no final, ó, eu ainda não fiz a finalização, que eu vou subir com vocês, mas olha a diferença já, ó.
ele já não tá mais aberto, né? Ele já fecha o trabalho, começa a subir, ó, e essa é a nossa intenção. Antes de eu subir a carreira com vocês, e eu deixo essa dica, eu já vou arrematar esse fio, porque depois, conforme a peça vai subindo, vai ficando mais difícil da gente fazer o arremate, tá? Então, eu aconselho que vocês façam isso também, porque aí depois a gente já vai ficando com o fio arrematado. Aqui, o jeito que eu faço, eu simplesmente passo aqui, ó, um pouquinho, pra facilitar, pra ele esconder, ó, passo um tanto, não precisa ser muito, tá, gente? É só pra esconder mesmo e ficar firme, porque de novo a gente vai colocar a nossa colinha aqui, tá? Vou pôr um pingo de cola, vou cortar e tá tudo certo. E aí eu já volto pra gente subir aqui. Prontinho, já arrematei aqui, ó. Voltei, deixa eu aproximar, que eu acho que é melhor pra vocês verem. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez na outra carreira. A gente vai simular a argolinha em cima deste ponto aqui, né? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Mesma coisa, tá? Vou passar a agulha aqui, ó, nas duas alcinhas de trás pra frente, né? Pego essa alça, levo lá pra trás, simulo aqui, ó, pra ela ficar do tamanho das outras, bem parecido. A minha agulha, desta vez, eu vou colocar exatamente no ponto que eu tô simulando. Na carreira anterior, a gente trouxe pra trás. A partir de agora, a gente pode pôr diretamente no ponto que tá simulando, ó. Vou ajustar essa alça, porque, ó, quando eu solto, ela fica maior, então eu vou ajustar aqui essa alça, eu quero que ela fique menorzinha, né? Porque eu quero que ela fique mais ou menos do tamanho das alças do ponto aqui, ó, simulando, né? E aí, eu vou dar uma laçada e trago aqui o meu fio pra gente fazer o nosso primeiro ponto baixo. Agora, a gente não pega mais pela alça de trás, então, ó, por isso que eu entrei com a agulha lá. Ó, fiz o meu primeiro ponto baixo, simulei o meu primeiro ponto baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nessa carreira e todas as carreiras, e eu vou falando pra vocês aqui, a gente vai trabalhar em cima do mesmo ponto. Então, ó, nesse mesmo ponto que eu simulei aqui um ponto baixo, nele mesmo eu vou fazer um ponto baixo centrado no mesmo ponto, não é no próximo. Perceba, eu trabalhei nesse, esse seria o próximo, não é no próximo, é nele mesmo. Então, o ponto de base que eu trabalhei é esse aqui da carreira de baixo. Eu venho nele para fazer um ponto baixo centrado. Eu vou mostrar no próximo ponto o que que é um ponto baixo centrado para vocês entenderem melhor. Calma aí, eu vou fazer mais com vocês, para quem não sabe o que é um ponto baixo centrado. Então, vamos lá. Ó, eu trabalhei aqui um ponto baixo na cabeça do ponto e um ponto baixo centrado no ponto baixo da carreira de base, no mesmo ponto baixo. Vamos de novo. O próximo ponto a gente pula, tá? A gente trabalhou aqui, este aqui a gente não trabalha, a gente pula, a gente vai pro próximo. Então, como que é? Vou repetir o que a gente fez aqui, tá? Que vai repetir pela carreira toda, mas eu vou fazer algumas vezes para vocês fixarem aí, ó. Então, a gente pulou esse e vamos para esse. Um ponto baixo na cabeça do ponto. Agora, a gente não pega só a alcinha de trás, a gente pega as duas alças aqui, ó. Laça o fio e faz um ponto baixo, normalmente, ó. Um ponto baixo. Neste mesmo ponto que a gente fez aqui, ó, a gente trabalhou a cabeça desse ponto. A gente vai vir no ponto de baixo e fazer um ponto baixo centrado. O que é um ponto baixo centrado? Para quem não sabe, você coloca a agulha no meio do ponto. Deixa eu pegar uma agulha mais fina para mostrar aqui para vocês. Percebam aqui, ó, estrutura do ponto, eu sempre gosto de falar isso, pra gente conhecer a anatomia do nosso ponto, ó. Percebam aqui, o nosso ponto baixo, ele é um Vzinho, ó. Ele é um Vzinho. No meio do Vzinho, dentro do Vzinho, é onde a gente vai introduzir a nossa agulha. Olha só. Eu venho no mesmo ponto, tá, gente? Não é no próximo, não é no anterior, é no mesmo ponto que eu trabalhei o ponto baixo. Ó, eu coloco a agulha no meio do Vzinho, ó. Coloco ela aqui e ela vai sair lá atrás. Reparem que aqui atrás, ela sai no meio do ponto, ó. Como é que eu sei isso? Lembra aquela alcinha que a gente pegava, ó? Pegava a alcinha de trás e a argolinha? Ó, uma perninha do ponto pra lá, uma perninha do ponto pra cá. Tá dando pra ver, ó? Uma perninha pra lá, uma perninha pra cá. Você saiu bem no meio do ponto. E aí, você vai puxar aqui. Ó, por que eu tô ensinando exatamente como é que tem que sair? Porque às vezes, se o seu ponto centrado, ele não tá feito, não tá colocado certinho, a bolsa fica torta. O ponto fica torto e conforme você vai subindo a bolsa, a peça fica torta também, tá? Por isso que eu tô ensinando exatamente como é que tem que ser. Então, se você não entendeu, volta o vídeo aí pra tentar enxergar a anatomia do ponto, pra ele ficar bem certinho, tá? Então, ó, o próximo ponto a gente pula, a gente não vai trabalhar nesse, a gente vai no outro. A gente faz um ponto baixo na cabeça do ponto e um ponto centrado, baixo centrado no mesmo ponto que a gente trabalhou. Entra bem no meio do ponto, puxa a laçada e dá altura, não esquece de dar essa altura, tá bom? Porque ele precisa chegar até a carreira de cima. E a gente faz outro ponto. Pula o próximo, no próximo a gente faz um ponto baixo na cabeça do ponto.
E no mesmo ponto que a gente trabalhou, um ponto baixo centrado, não esquecendo da altura. Vou fazer um pouquinho mais distante agora. Ó, o próximo a gente pula. Cuidado que às vezes o próximo fica escondidinho aqui, tá? Então, vai olhando o ponto aqui que você trabalhou. Próximo a gente pula, no outro a gente faz um ponto baixo na cabeça do ponto e um ponto baixo centrado no ponto de base, no mesmo ponto que a gente trabalhou, dando altura no ponto. Pulo próximo, um ponto baixo na cabeça do ponto e um ponto baixo centrado no mesmo ponto que a gente trabalhou, da altura. E assim, gente, a gente vai seguir a carreira toda. Ele vai ficando desse jeito aqui, ó. A gente segue a carreira inteira assim. Conforme a gente vai fazendo as outras carreiras, ele vai começando a dar formato, tá? É claro que eu vou voltar aqui no final da carreira para fechar ela com vocês, mas não tem segredo, é isso o tempo todo. Não esqueçam que vocês trabalham o mesmo ponto, então onde você faz o ponto baixo na cabeça do ponto é o mesmo ponto que você vai trabalhar para fazer o ponto baixo centrado e não esquece de pular o próximo, tá bom? É assim que a gente vai trabalhar. Então façam aí, eu vou fazer aqui e a gente se encontra para fazer o fechamento. Já fiz toda a minha volta aqui, ó, tá? Já, ó, não se incomodem, gente, tá vendo que a minha também tá um pouquinho curvada? É a elasticidade do fio, mas conforme a gente vai executando, ela vai se encaixando, tá? Então, não precisem se preocupar com isso, ó. O que eu queria falar pra vocês, ó, já cheguei aqui, tá vendo, no final, percebam que sobra um ponto aqui, ó, sobra mesmo, a gente tem que pular um ponto, lembra? Então, vai sobrar esse ponto aqui. Se o seu não terminou assim, ah, Karina, o meu não sobrou, eu cheguei no, né, eu fiz até aqui, então tem coisa errada, volta, porque você pulou, fez errado em algum momento, porque a contagem de pontos, ela dá certinho pra fazer desse jeito, tá bom? Vai chegar no final, vai ter um pontinho sobrando, que é exatamente o ponto que a gente pula, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora, ó, vamos lá. Preste atenção. Aquele fechamento que a gente já tá fazendo, a gente vai formar em cima desse. Então, presta atenção aqui, ó, gente, um detalhe. A gente tem esse ponto, não tem? Mas a gente vai formar alcinha em cima desse. Então, vai ser uma alça mais compridinha aqui, ó. A gente vem aqui, coloca a nossa agulha de trás pra frente, como a gente tem feito. Puxa lá pra trás. Perceba, a gente dá uma ignorada no ponto que ficou aqui embaixo, ó, tá? Aí, a gente vai pro ponto de trás para colocar nossa agulha. Por que isso? Porque a partir de agora, a gente vai trabalhar em cima do ponto alto alongado. O ponto baixo centrado que a gente fez, que é sempre esse segundo ponto, esse que a gente colocou aqui embaixo. Então, esse daqui, ó, é o ponto baixo normal. Esse daqui, deixa eu aproximar. Esse daqui, ó, é o ponto baixo normal. Esse daqui é o ponto baixo centrado que a gente fez na carreira de baixo. É nele que a gente vai, ó. Então, a gente vai colocar nossa agulha aqui, ó, e vai levar pra trás, igual a gente fez lá naquela primeira carreira, tá vendo, ó? E é aqui que a gente vai dar um ponto baixo, tá? A gente meio que ignorou aquele pontinho que a gente pulou embaixo. Ó, fiz um primeiro ponto baixo na cabeça do ponto alongado, tá vendo? Agora, a gente vai continuar trabalhando do jeito que a gente estava. A diferença é que a gente trabalha sempre em cima do ponto baixo centrado, então fica fácil de localizar o ponto. Mas é a mesma coisa, ó. Eu venho no mesmo ponto que eu já trabalhei, só que eu venho nesse ponto baixo alongado aqui, ó. E vou colocar um ponto no meio dele, ó. Tá? Puxo o ponto aqui. Vou pular o próximo. Vou pro próximo, que é o meu ponto baixo centrado. Na cabeça do ponto baixo centrado, eu vou fazer um ponto baixo. E no corpo dele, é ponto baixo centrado dentro de ponto baixo centrado. Vou afastar para ficar mais fácil de enxergar. Afastei aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, no próximo ponto eu tô pulando, vou direto no ponto baixo centrado. Fica até fácil de ver, porque a gente só trabalha agora no centrado. Então, a gente faz um ponto na cabeça do ponto e um ponto baixo centrado no ponto baixo centrado. Sempre trabalhando no mesmo ponto. Ó, pulei um, vou pro ponto baixo centrado, um ponto na cabeça do ponto, como a gente estava fazendo na carreira anterior. E o outro no ponto baixo centrado. A única diferença para essa carreira agora é isso, que fica mais fácil porque a gente vai trabalhar em cima do ponto centrado. Eu acho, inclusive, fácil da gente localizar, né? Porque você já vai direto pro ponto. É uma peça fácil de fazer, inclusive, essa carreira. Bem fácil, ó. Porque você vai pegando jeito e vai ficando fácil de fazer, ó. A visualização é fácil, você já vê logo lá o ponto baixo centrado, você já trabalha nele, já não precisa ficar preocupando se você pulou o outro ponto, se não pulou, que você vai direto no centrado, ó. Se você for direto no centrado, você sabe que você já vai estar pulando um, tá? Então, é isso, não tem segredo, ó. Um ponto na cabeça do ponto baixo centrado e um ponto
nele mesmo, né? Um ponto centrado no ponto centrado da carreira de baixo, ó. Não tem segredo, gente. Inclusive nas curvas, daqui pra frente não tem mais aumento, não tem nada. A peça vai ficando desse jeito aqui, ó. Ela começa a desenhar, conforme a gente vai trabalhando ela vai desenhando mais, tá vendo? É desse jeitinho que vai. A gente vai seguir a carreira inteira, volto ainda para fazer esse fechamento com vocês das outras orientações, mas não tem segredo. Se você ficou na dúvida, volta um pouquinho para ver como é que eu fiz, mas não tem segredo, é uma peça fácil e rápida de fazer. Ó, cheguei no final da minha carreira, gente, e o acabamento dela aqui, ó, deixa eu aproximar, de agora pra frente, é igual até o final, tá? Então, eu não vou fazer de novo, porque é idêntico a gente fez na carreira anterior. Então, sempre vai sobrar aqui, ó, esse ponto que a gente pula e a gente vai simular a correntinha para esse próximo. Então, sempre vai ser assim. Agora, daqui pra frente, até o final da nossa bolsa, o acabamento, né, a subida de carreira vai ser assim. Lembrando que você não vem nesse que você tá formando, você vem no de trás, porque você trabalha sempre agora nesse ponto baixo centrado. Então, é na cabeça dele que você vem, coloca aqui a sua laçada, puxa o seu primeiro ponto baixo, ó. Faz aqui o seu primeiro ponto baixo e no corpo do seu ponto baixo centrado, você vai puxar um outro ponto baixo centrado e vai seguir a sua peça. Peraí que enroscou meu fio. Pronto, vai seguir a sua peça desse jeito, trabalhando só no ponto baixo centrado. Então, vai um ponto na cabeça, um ponto no corpo. Igualzinho eu já expliquei na carreira de baixo. E não tem segredo, a peça inteira é desse jeito. Ele vai formando aqui na diagonal o desenho. Agora, o que é a orientação que eu quero dar pra vocês, ó. Percebam aqui, deixa eu distanciar um pouquinho. Percebam aqui, ó, o tamanho da nossa peça. Até aqui, que é antes da gente fazer essa carreira de fechamento e tudo direitinho. Então, até aqui, né, abaixo dessa argolinha, tirando essa última carreira, a gente tem aqui 12 carreiras, tá? Contando a partir daqui, ó. Depois dessa viradinha, dessa alcinha de viradinha nossa aqui, contando a partir dessa carreira, a gente tem 12 carreiras aqui, tá? Se você quiser fazer ela em cor única, então você vai seguir aqui até você ter a altura de 12 carreiras, contando a partir daqui, ó, depois da viradinha, a primeira carreira. Então, 1, 2, 3, tá bom? Até completar 12 carreiras, que depois eu volto pra gente fazer essa última final. Se você quiser fazer mesclado como tá aqui, você vai trocando os fios de acordo com a sua vontade. Essa minha aqui, só pra dar como referência, ela tá com outra cor de fio nas carreiras 5, 7 e 9, tá? Se você quiser intercalar. Caso você não queira intercalar, você não quer fazer tanto corte de fio, tanta emenda, tanto acabamento depois, você pode fazer, por exemplo, como eu vou fazer nessa aula, até para dar outro exemplo, né? Como é que dá para fazer. Eu vou fazer com duas cores, mas eu não vou intercalar quando chegar aqui. Então, eu vou fazer esse pedaço, depois eu vou fazer uma cor só até aqui e volto para a cor antiga, tá? Então, no meu caso, se você for fazer como eu, então eu vou fazer aqui, ó. A gente já fez aqui, ó, 1, 2, a gente tá na terceira carreira, entrando para a quarta. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, aí da quinta, ó, 5, 6, 7, 8, 9, da 5 até a nona, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras eu vou fazer na outra cor. Depois eu volto para fazer aqui, ó, mais 3 carreiras da outra cor e a gente seguir na finalização. Eu vou fazer até aqui e vou vir aqui só para começar, para vocês verem como é que eu começo a troca de cor, tá bom? Só para mostrar como eu faço a troca de cor aqui. Só para isso, eu venho para mostrar para vocês, tá? Terminei aqui as minhas 4 carreiras, então agora eu vou fazer a troca de cor. Então, eu preciso cortar esse fio e fazer aquele acabamento que a gente fez lá atrás, pra gente começar com fio novo, ó. Eu vou puxar todo esse fio pra fora e eu vou simular a correntinha com a minha agulha de tapeceiro, tá? E fazer o acabamento, ó. Não tem segredo, é o que a gente já fez, tá? Eu venho aqui no próximo, lembra que a gente tá pulando um, então ok. Venho no próximo, puxo aqui, igual a gente já tá fazendo, só que eu vou fazer com a agulha de tapeceiro, porque ao invés de eu voltar aqui com a agulha, eu vou voltar aqui, ó, dentro, tá? E do mesmo jeito, eu vou voltar aqui, ó, dentro do ponto e tentar pegar aquela argolinha de trás, ó, tá? Só pra ele ficar firme. E a gente simular, aí você vai dar a altura certinha pra ficar igual aos outros, vamos simular e fazer o acabamento dele aqui dentro, ó. Já quando vocês fizerem isso, já colocam aqui, já vai passando do jeito que você está acostumado, já põe a cola, ou faz da maneira como você costuma fazer. Eu, como eu falei, eu coloco a cola, né? Então, já faz esse acabamento, porque conforme a bolsa vai crescendo, vai ficando mais difícil, então, se deixar pro final, fica mais difícil. Eu vou terminar aqui meu acabamento e volto para começar com vocês a outra carreira, que já é a troca de cor.
Inclusive, lembrando que essa troca de cor é a maneira, essa forma aqui que eu encerrei, que eu finalizei, é a maneira que a gente faz a troca de cor. Então, se você for trabalhar fazendo essas trocas de cores aqui, ó, você vai ter que fazer esses encerramentos. Ou, se você for uma crocheteira experiente, como é uma carreirinha só, dá pra esconder o fio na hora que você sobe o próximo. Mas você tem que ter bastante experiência, porque lembrando que essa bolsa não é forrada. Então, esse fio tem que estar bem escondidinho, porque a nossa peça tem que ficar bonita por fora e por dentro, tá? Essa minha aqui eu fiz sem corte, mas você tem que ter bastante experiência pra subir ela bem escondidinha, tá? Bom, eu vou fazer agora, então, eu vou fazer junto com vocês a primeira carreira, mas não tem segredo, porque a gente vai seguir sempre como a gente tá fazendo. Mas eu vou fazer, ó, 5 carreiras na minha outra cor, que é o azul frozen agora, né? Eu troquei, inclusive, de fio, vocês vão ver uma diferencinha aqui de espessura, porque como eu falei, eu tô trabalhando com 2 marcas, o que eu não gosto de fazer, eu já deixo esse sinal aqui pra vocês, essa dica, tá? Eu gosto de trabalhar sempre com a mesma marca de fio, porque dá diferença. Vocês vão perceber isso aqui na aula. Bom, aqui você coloca o seu fio em qualquer lugar da peça, lembrando que qualquer lugar, porém, eu vou até aproximar, precisa ser num ponto centrado, tá? A gente não tá trabalhando esses pontinhos baixos que ficam sozinhos. Então, eu vou escolher esse ponto centrado aqui e vai colocar o ponto na cabeça, a agulha na cabeça do ponto. Então, coloca lá, deixa uma sobrinha para depois você arrematar e laça aqui o teu fio. Eu já gosto de passar isso pra cá só pra ele ficar preso e você pode ir escondendo se você quiser. E puxa um aqui pra ser o teu primeiro ponto baixo. Vem como a gente tava fazendo antes, sem nenhum segredo. Vem aqui, ó, no ponto centrado e vai fazer outro ponto centrado. Pula o próximo, vai direto no ponto centrado. Eu já estou escondendo meu fio aqui por trás. Ó, igualzinho a gente vinha fazendo, não tem segredo. Ó, vou mostrar que meu fiozinho tá ficando escondido aqui atrás. Pra vocês, ó, já tô escondendo o fio aqui, tá? Ó, tô segurando ele, já vou escondendo. Vou deixar só um finzinho lá pra eu colocar cola, pra eu conseguir puxar e colocar cola. Percebam que quando a gente troca de cor, a gente vê o desenho ficar bem evidente. Vou fazer mais um pouquinho aqui só pra vocês verem como fica. O desenho fica bem evidente, mas a gente percebe também a diferença do fio. Eu não tô falando mal da outra marca, tá, gente? Porque tem gosto, cada um gosta de um jeito, de uma marca, de uma composição. Inclusive, os 2 fios têm a mesma composição, eles são poliéster com elastano, eles são idênticos na composição, na elasticidade, o percentual de elasticidade é o mesmo, porém, eu, Karina, vejo diferença no acabamento dos 2 fios, percebam? Então, por isso que eu falei que eu indico o Fisher, mas não tenho nada contra o outro, tá? Então, ó, misturei aqui os 2 fios, olha como você vai percebendo o desenho. Agora, a gente vai seguir assim, gente, e aí é a sua decisão. Ah, eu quero trocar de carreira, eu quero fazer a outra carreira, uma de cada cor. Você tem aquelas 2 opções de ou você encerra o fio como a gente fez, ou você... se você for experiente, você esconde o fio aqui por dentro, tá? Eu vou fazer aqui 5 carreiras da mesma cor, tá bom? E volto, eu vou fazer as 5 carreiras da mesma cor, que são essas daqui, ó. Vou fazer as 5 da mesma cor, vou fazer mais essas 3 carreiras aqui pra finalizar, ó, 1, 2, 3, e eu volto quando a gente for fazer essa última aqui, e aí tem que colocar essas argolinhas, colocar o zíper, que a gente vai fazer essa parte toda juntinha, tá bom? Então, vou terminando meu trabalho aqui. E vocês vão fazendo aí também, se sentir dúvida, volta o vídeo, assiste ele um pouco mais devagar, que você consegue fazer. É uma bolsa gostosa de fazer, porque ela é muito rápida de fazer, econômica, com menos de um novelo você faz, e rapidinho você faz também. Ó, vai ficando assim. Gente, eu vou trabalhar as 5 carreiras da mesma cor, mas eu achei que eu não podia deixar essa aula incompleta e eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês como é que eu faria a troca de cor, como eu falei, né, sem cortar o fio, eu disse se for mais experiente, mas eu acho que eu preciso deixar essa aula. Então, se você não quer fazer essa troca de cor, pode pular essa parte. Se você vai fazer a troca de cor cortando o fio e fazendo cada acabamento por carreira, também pode pular essa parte, tá? Essa dica que eu vou deixar aqui é só pra quem quer fazer a troca de cor sem precisar cortar o fio, tá? Então, se você não quer embananar a sua cabeça, não assiste essa parte. Vamos lá. Ó, se eu for fazer a troca de cor e não quero cortar o fio, o acabamento, essa primeira volta aqui, é igualzinho a gente já tá fazendo, né? Então, você faz na mesma cor aqui, ó. Leva o fio lá pra trás, normal, como você tem feito até aqui. Coloca a agulha lá e já ajusta o teu fio. Essa parte aqui é igual, tá? O que que muda agora, ó? Você vem com a cor nova, deixa um pedacinho do fio, né? Você vai passar pra cá a primeira laçada, ó. Passou a primeira laçada pra cá. Aí,
tanto essa sobra de fio quanto o fio antigo, você vai passar pra cá, assim, ó, pra fora da bolsa, pra você dar a laçada por cima aqui, ó. Você deu a laçada aqui por cima, ó. Fez a sua simulação de primeiro ponto, tá vendo? Aí você pode voltar esses fios pra lá. Você pode voltar os fios pra lá e você vai ficar só com o que você vai trabalhar. E aí aqui, você vai trabalhar normal, como você já tava trabalhando aí, ó. Vai fazendo teus pontos, normal, que a gente já aprendeu aqui, ó. Deixa eu fazer só uns 2 ou 3 só pra vocês verem lá. Ó, igualzinho, tá? Vai fazendo normal. Aí, quando vocês terminarem a volta, ó, vai ficando normal, ó. Quando vocês terminarem a volta aqui, a mesma coisa que fez embaixo vai fazer aqui. Então, com essa mesma cor, vocês vão colocar a agulha aqui dentro, vai simular um anelzinho. Quando colocar o fio aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, só que o fio já tá aqui esperando por vocês. Percebam que se vocês fizerem desse jeito, vocês dão uma enganada e o fio fica escondido, ó. Tá vendo? Vocês vão arrematar esse depois, ó. Vai vir com mais ponto aqui. O fio fica escondido, e esse aqui já vai subir para a próxima carreira. Então, ele fica bem discreto, e mesmo que a bolsa não tiver forro, não fica feio, tá? É assim que eu faço. Só que, como eu disse, eu não vou fazer com 2 cores aqui, eu vou fazer as 5 carreiras da mesma cor. Eu só voltei mesmo porque eu achei que eu tinha que trazer essa informação pra vocês, tá bom? Prontinho, ó, já fiz aqui todas as carreiras que eu falei pra vocês que eu ia fazer, né? Então, só retomando, fiz 4 carreiras aqui no azul royal, fiz 5 carreiras no azul frozen, mais 3 carreiras no azul royal. Agora, eu vou fazer mais uma carreira antes da gente colocar o nosso zíper. Então, só pra gente fechar juntos aqui, ó, esse fechamento, deixa eu só dar uma aproximada. Esse fechamento é bem parecido com o que a gente já estava fazendo, mas é com o que a gente fez naquela outra carreira, ó. Vou jogar para cá, vou continuar pulando este daqui onde a gente está formando e venho no de trás, que é aquele ponto, né? Como a gente estava fazendo na carreira anterior, naquele ponto baixo centrado. Só que antes a gente estava pondo a agulha aqui, pegando as 2 alças. Agora, a gente vai colocar a nossa agulha aqui, ó, pegando a alça de trás e aquela alcinha lá atrás para segurar o trabalho, tá? E a gente vai colocar o nosso fio lá, porém a gente ajusta bem, tá? Porque o pontinho aqui tem que ficar bem bonitinho. A gente ajusta bem e dá uma laçada. Aqui a gente faz, ó, a nossa primeira base do ponto baixo, ó. Fechamos aqui um ponto baixo e simulamos a laçadinha. Aí a gente vem nesse que a gente acabou de fazer, que ele tá um pouco escondidinho, ó, tá vendo, ó? A gente vai nele lá e vai fazer mais um ponto baixo. Se você achar que ele tá muito apertado, muito encostado, você desmancha e coloca de novo. Mas conforme você vai fazendo a bolsa, ó, ele fica certinho. Aí você vai no próximo, ó, só pegando essa carreira toda aqui, ela vai ser de ponto baixo, é ponto baixo em cima de ponto baixo. A gente não vai pular mais nada agora. Vai fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo que a gente fez na cabeça do ponto e um ponto baixo em cima do ponto baixo centrado. Não pula nenhum. Só que todos eles a gente vai fazer pegando somente pela alcinha de trás e aquela argolinha de trás para deixar firme o nosso ponto, igual eu ensinei para vocês. Deixa eu afastar um pouquinho, senão vocês não vão conseguir ver. Igual eu ensinei para vocês lá no começo do trabalho. Pega a alcinha de trás e pega aquela argolinha também para deixar o trabalho firme, tá? Só que o que eu quero deixar para vocês aqui como opção nesse momento da peça. A gente tem que prender aquelas nossas meia argolas, né? Elas podem ser presas manualmente depois que vocês terminarem a peça, utilizando aqui, ó, essa agulha. Mas também, se você quiser, tiver habilidade, já dá para colocar ela direto na hora que tá crochetando e se for, a hora é agora. Então, o que eu gosto de fazer, ó? Eu vou colocar agora, tá? Crochetando. Então, eu gosto de pegar a minha peça, ó, coloca lá na mesa, ajeito pra ela ficar centralizadinha. Vou colocá-la de pé e aperto, pra ver que ela não tá torta, porque às vezes o crochê faz isso, ó, aí a base tá torta. Então, eu quero ela certinha, ó. Eu quero ela retinha pra ver se ela tá entortando, se ela não tá entortando, ainda mais que a gente tá usando um fio colastano. Aí, aqui no meio da bolsa, eu prendo. Você pode colocar aqui um pregador, uma presilha, o que você tiver mais fácil aí. Não tem um pregador aqui, então eu vou só colocar aqui, ó, um marcador só pra juntar essa bolsa de forma retinha, tá? Aí você não vai juntar um ponto errado pra ela ficar assim, tá? Você só junta pra ela ficar fechadinha. Pra você ter ideia do quê? Disso aqui, ó, onde tá esse meinho da bolsa, tá bom? Aqui a gente vai usar 3 pontos desses cantinhos pra gente poder prender a nossa argola. Então, deixa eu tentar olhar aqui com vocês. Ó, vou virar aqui, vamos ver se vai ficar muito perto. Deixa eu tirar esse fio. Deixa eu fechar aqui minha bolsa, ó.
Ó, é isso que vocês vão analisar, ó. Onde estão os 3 pontos mais no canto, ó. Na verdade, eu tenho 2 aqui bem no canto, talvez eu consiga nesses 3, ó. Esse pra cá, esse pra lá e esse no meio. Estes pontos aqui, talvez eu consiga. Vamos fazer teste? Porque se não couber os 3 pontos, a gente usa 2, tá? Eu vou tentar fazer com 3 pontos, então vou marcar o primeiro. Se eu não conseguir, a gente faz com 2. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu sigo normalmente até chegar lá, naquele que eu já estava fazendo, né? Lembrando que aqui a gente não pula nenhum ponto, tá? Todos os pontos a gente vai fazer esse ponto baixo, pegando pela alça de trás e aquela argolinha pra ficar firme. Ó, fiz o anterior e cheguei no ponto da marcação. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Vou tirar minha marcação e a gente vai fazer juntos pra ver se dá certo 3 pontos ou se a gente vai colocar em 2. Esse próximo ponto eu já tenho que usar pra marcar. Como é que eu faço? Eu pego a minha argola, coloco a minha agulha por dentro da argola, ó, segura aqui pra facilitar, e vou fazer esse meu primeiro ponto normalmente, ó, coloco lá a minha agulha por dentro, pela argolinha de trás, só que na hora de passar eu passo aqui, ó, por dentro da argola, tá, ó. E pego meu fio lá pra deixar minha argola aqui por dentro, ó. Aí já ajeito aqui minha argola, ó. Põe no cantinho, porque eu quero tentar passar 3 pontos, ó. Vai ajudando com a mão aqui, ó, pra ir segurando, tá? Aí, a gente vai no próximo, gente, próximo, ó, pega a alça interna, só que veja que a minha agulha tá passando por dentro aqui, ó, tá? Ó, no próximo ponto, a alcinha de trás, aquela argolinha interna pra ficar presa, firme, só que meu fio tem que sair pela argola. Vim aqui de novo, vamos ajeitar a argola pra ver se cabe mais um, que eu queria colocar 3. Opa, desculpa aqui, que eu não vi que saiu aqui, ó, tá? Tem um espacinho, vamos tentar por mais um e ver se não entorta a peça? De novo, ó, faço todo o processo, não esqueçam daquela argolinha interna para ficar firme, e faço mais um ponto. Ó, coloquei 3 pontos dentro dessa argola. Agora, eu venho por fora da argola, no próximo ponto, trabalho normalmente. E aí, a gente vai ver se a argola entortou a peça ou não. Se ela entortou, a gente vai usar 2 pontos. Se ela não entortou, a gente vai deixar assim. Vamos avaliar juntos aqui. Ó, ela tá no meio da peça, não entortou, percebam? Não entortou minha peça e ela tá bem presinha aqui, ó. Ela ficou firme já dentro do meu crochê, ó. A argolinha tá firme, presinha aqui por dentro, ó, em 3 pontos. Então, se deu certo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa lá do outro lado, ó. Seguindo aqui, ó, tô seguindo aqui. O mesmo caminho, eu vou usar esses 3 pontos. Então, como eu tô indo de lá pra cá, eu vou marcar esse primeiro ponto aqui, ó. Ó. Vou deixar marcado, porque eu sei que, ó, eu tô indo daqui pra lá. A hora que eu chegar nesse ponto, já é a hora de eu colocar argola. E aí, eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui. Então, você volta pra ver como é que eu fiz 3 pontinhos dentro da meia argola, tá bom? Essas meias argolas já vem no kit da Bolsa Jade, quando você compra lá na Malité Acessórios. Então, eu vou terminar essa minha volta, até chegar aqui pra gente fazer o fechamento juntos, ó. Percebam que ela vai ficando assim, ó. Porque como a gente tá fazendo ponto baixo pegando pela alça de trás, de novo a gente vai ter aquelas alcinhas pra dar um detalhe na peça. Essa é a última carreira de subida, a próxima carreira a gente já vai colocar o nosso zíper, tá quase pronta a nossa bolsa. Eu vou voltar quando eu estiver no finzinho da carreira pra gente fechar junto e subir a próxima carreira. Faz aí que eu faço aqui. Pronto, cheguei aqui no final, ó, já terminei minha carreira, ainda não passei para a próxima, porque eu quero conversar uma coisinha com vocês. A próxima carreira, eu já fixo o zíper, eu já gosto de fixar o zíper nela. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, na outra peça, um detalhezinho, ó. Eu adoro, e lembra que no começo eu falei que eu adoro esse modelo de zíper, eu falei, depois eu vou explicar o porquê. Eu gosto desse modelo de zíper porque eu acho mais fácil de colocar, porque ele não fica prendendo a bolsa aqui no canto. E porque eu deixo esse espacinho que não interfere em nada na segurança da bolsa, no fechamento da bolsa. Mas como a gente tá usando fio com elastano, o que que acontece, ó? Se eu tenho a bolsa assim, ela fica uma bolsa mais despojada, você pode utilizar como necessaire, ou até se você quiser usar mesmo com a alça aqui, mas ela fica uma bolsa mais despojada. Se você pegar esse zíper aqui, ó, nesse pedacinho que a gente deixou, você passar ele pra dentro, ó, você coloca esse pedacinho pra dentro, ó, você pode fazer isso com os dois lados, inclusive, ó, porque você deixou espaço aqui, ó, você guarda
esse acabamento do zíper, ó, eu gosto de abrir que é mais fácil de fazer. Você guarda esse acabamento do zíper aqui, ó, lá pra dentro. E olha o que acontece, na minha opinião. Parece que você trocou de bolsa, ó. Você não fez nada, você só deixou o espacinho ali no canto, ó. E nada interfere no fechamento da sua bolsa, percebe? Ó, e aí você tem uma bolsa um pouquinho mais séria e você tem os dois jeitos de usar. Então, por isso que eu gosto muito desse modelo de zíper, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente já vai colocar o nosso zíper, mas aí, para vocês entenderem a lógica aqui das minhas contagens, é o seguinte. Aqui no nosso zíper, a gente tem 15 furos de cada lado. Aqui na nossa peça, se a gente descontar esses 3 pontos que a gente prendeu aqui a nossa meia argola, a gente vai ter 20 pontos de cada lado, tá? Lembrando, descontando esses 3 pontos, mas a gente tem aqui 20 pontos e aqui 20 pontos, mas a gente tem 15 no nosso zíper. Então, isso significa que tem 5 pontos a mais aqui na nossa bolsa do que de furinho. Percebam que se eu pegar aqui o meu zíper nesse formatinho e colocar dentro da peça, ele já cabe quase que perfeitamente, porque a gente já fez a peça na medida certa, ó. Percebam. Só que a quantidade de pontos não é a mesma quantidade de furinhos, ok? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Prestem atenção. A gente vai trabalhar, lembra que são 5 pontos que a gente tem a mais na peça. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não vai trabalhar o primeiro ponto de cada lado das 2 argolas, a gente não trabalha. Então, ó, pulei este primeiro ponto, ó, eu trabalhei a argola até este ponto, este eu vou pular, não vou trabalhar, vou começar a trabalhar neste aqui. E aqui, a mesma coisa, ó, trabalhei até aqui, este aqui eu não vou trabalhar, vou começar nesse, então já vou deixar a marcação até aonde que eu trabalho, ó, só para facilitar. Aqui a mesma coisa, eu trabalhei até aqui, este eu pulo, e vou começar a trabalhar nesse, então, a primeira marcaçãozinha que a gente faz aqui, ó. E do outro lado, já tinha deixado marcado, tá? Então, a gente tá com essas marcações aqui, ó, tá bom? Que são os pontos onde a gente vai começar. Esse pedaço todo aqui, a gente não vai trabalhar, que é aquele pedacinho que eu mostrei pra vocês, tá? Que aí a gente não vai deixar a bolsa aberta e a gente fica com a opção de usar o pedaço do zíper, esse pedaço pra fora ou pra dentro, de acordo, dando 2 opções de bolsa, tá? De acordo com a sua vontade. Mas ainda assim, se a gente tem 5 pontos a mais aqui, a gente tirou 2, um de cada lado, a gente ainda tem 3 pontos a mais aqui. Esses 3 pontos, a gente vai trabalhar de que forma? Ao longo aqui desses pontos, que agora são 18, né? A gente tirou um de cada, eram 20, são 18 pontos. Ao longo desses 18, a gente vai pular um ponto, mais ou menos no começo, mais ou menos, não tem muita regra, tá? A gente vai sentir juntos na hora de crochetar, eu vou mostrar. Mais ou menos no começo, mais ou menos na metade, mais ou menos no final. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos terminar a nossa carreira e subir o fio. Então, a gente vai fazer como tem feito antes, puxa aqui a laçada lá pra dentro. Ó, puxa a laçada pra dentro, né? E agora, a gente vai começar a trabalhar. Aí, você pode vir nesse mesmo, ó. Tanto faz se você vai vir nesse ou nesse, mas pode vir nesse que tá simulando. Lembra de ajustar a sua laçadinha pra ela ficar aqui, ó, bem certinha, tá? E, ó, pode puxar aqui o primeiro fiozinho. Fica com ele pra fora. E agora, a gente vai começar a trabalhar. Então, vamos colocar aqui, ó, esse nosso zíper aqui, sempre, gente, ajustando com a mão pra ver que a peça tá, ó, olhando assim de cima, ó, pra não acontecer aquilo que eu falei, embora agora a gente já tá com essa meia argola, então fica meio mais fácil, porque você pega a meia argola e ajeita aqui, ó, não tem como a tua peça ficar torta, mas sempre tendo esse cuidado pra você não costurar a peça torta, tá? Então, ó, tá aqui o nosso zíper, se você se sentir mais segura, coloca essa parte pra dentro, eu gosto de deixar assim porque ele fica apoiado, então ele me ajuda, tá? Então, ó, o que que a gente vai fazer aqui? Eu tô com o meu... se você se sentir mais seguro em cortar o fio e começar de novo, só pra facilitar a contagem, tá tudo bem, mas não precisa. Ó, como não tem regra certinho, o lugar onde a gente vai pôr, não tem problema. Lembra que eu falei? A gente vai comer um ponto no começo, um no meio e um no final? Então a gente já vai comer um ponto aqui no final, ó. A gente tá aqui, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Detalhe, eu vou voltar pra minha agulha menor, porque agora a gente vai passar dentro dos furinhos, tá? Então, a gente precisa da agulha menor. Eu trabalhei com a 5, você vai voltar pra aquela agulha que você trabalhou lá no começo, tá bom? Deixa eu pegar minha agulha 5, lembrando sempre de deixar meio centralizadinho aqui, ó. E vamos lá. Aqui, gente, ó,
Eu voltei aqui porque eu fiz umas marcações que eu acho que facilita também para vocês. Quais marcações que eu fiz? A gente já tinha feito aqui aquelas marcações com esses clipes verdes, que elas indicam onde a gente inicia o ponto baixíssimo prendendo no zíper. Esses aqui a gente vai fazer só baixíssimo, sem prender no zíper, e nos verdes a gente começa a prender no nosso zíper, que vai estar aqui dentro, certo? Ele vai estar aqui, então é onde a gente começa. Então aqui a gente põe no primeiro ponto do zíper daqui, esse verde no primeiro ponto do zíper ali, e assim a gente vai. É para isso que serve. Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui, depois eu aproximo, que acho que dá pra ver, tá? Então, o verde, ele indica o primeiro ponto do zíper que eu tenho que pegar. E esse vão aqui, a gente só faz baixíssimo sem prender o zíper, ok. Só que pra gente saber onde que a gente vai colocar essas diminuições aqui, eu achei melhor a gente já fazer umas marcações com esses clipes aqui laranja. Então, assim, ó, lembra que a gente tem que tirar 3 pontos daqui. E eu falei que não tem muita regra, não tem mesmo, é mais ou menos no começo, no final e no meio. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei pra gente pular imediatamente o ponto que está após o primeiro que a gente prende. Então, esse a gente vai prender no zíper e esse a gente pula. E aí, a gente vai seguir aqui, ó. Aqui tá mais ou menos no meio da bolsa. Ó, só com uma referência aqui, ó, depois do primeiro, eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ponto de número 9 eu pus outra. Aí depois aqui, ó, depois desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que na verdade é um antes aqui, ó, tá? Então é um antes, é um do lado deste, um do lado deste, e o outro tem que estar mais ou menos no meio. Eu coloquei aqui neste ponto, mas pode ser que na hora da execução a gente precise pular esse. Como é que a gente vai saber isso? Isso eu fiz dos dois lados, tá? Eu coloquei a marcação aqui do mesmo jeito. Mas como é que a gente vai saber isso? Pra gente, é durante a execução, mas pra facilitar, o que que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, o ponto do meio. Lembra que a gente tem 15? Então, eu deixei 7 para lá, 7 para cá e marquei meu ponto do meio. Porque esse ponto aqui que a gente vai trabalhar aqui, pulando, ele tem que estar casando com esse ponto do zíper, senão a nossa bolsa vai entortar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um marcador também do outro lado, só pra gente ter ideia do meio do nosso zíper. Então, eu vou deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e neste ponto, neste furinho do meio, eu vou deixar um marcador, só pra gente se organizar, né, pra gente se localizar na hora que a gente estiver fazendo, se quando a gente estiver aqui nessa região, a gente tá mesmo nesse ponto pra que a nossa bolsa não fique torta, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o zíper. Se você quiser, a gente trabalha com ele aberto, tá? Pra facilitar. Se você quiser, você pode pôr aqui um pregador, alguma coisa assim, tá? Que facilita. Eu não tenho pregador aqui. Eu vou colocar... Deixa eu pegar uma presilha, só um minutinho. Coloquei uma presilha desse lado aqui, ó, nem vou colocar desse. Mas se você quiser, você pode pôr vários pregadores pra facilitar, não tem nenhum problema, tá? Então, vamos lá. Onde meu fio estava. Ó, lembra que eu falei pra vocês deixarem o fiozinho pra cá, né? E aí, eu vou trabalhar agora com agulha menor, tá bom, gente? Porque a gente vai passar lá dentro dos furinhos, então a gente volta para a agulha que a gente trabalhou na base. E agora, como é que a gente vai começar aqui? Vamos analisar. O próximo ponto aqui, para eu fazer o baixíssimo, ele não tem marcação nenhuma, então significa que eu vou fazer um ponto baixíssimo normal. Mas vamos pensar juntos aqui, ó, pra gente não se atrapalhar? Lembra que este daqui, ele vai prender neste último ponto aqui, porque ele que vai amarrar aqui o meu fio, né? Então, significa que este daqui, a gente vai pular, tá? Então, este próximo tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vamos de novo, ó. Este último furinho, ele vai ser preenchido por este ponto aqui, ó, tá? Este último furinho, ele vai estar neste ponto aqui. Este daqui a gente pula, então significa que este próximo, que é o que a gente vai executar aqui, ele tem que estar aqui, porque o próximo já vem pra cá, já vai vir pra cá, a gente vai pular, a gente vai fazer esse e já pula pra esse. Esse é o último, então significa que este tem que estar aqui. Vocês vão entender quando eu der a volta toda na bolsa. Então, façam isso aqui exatamente desse jeito que eu tô explicando pra vocês, ó. Então, aqui, a gente vai fazer no próximo, se ele não tem nenhuma marcação, então, a gente vai vir aqui, ó, puxa pra não ficar um ponto baixo esticado. Eu venho, coloco aqui, ó, passo pela bolsa e vou prender no zíper, neste furo que eu disse. Não é no último, é neste.
Volte a explicação para entender o que eu falei, mas você vai entender por completo depois. Deixa eu colocar a minha presilha do outro lado, porque essa eu vou estar trabalhando, então eu seguro com a mão. O outro lado que tá soltinho, eu coloco a presilha para facilitar, para ele não ir soltando, ó. Então, vamos lá. Então, eu coloco, passei aqui e no segundo furo, ó, no penúltimo furo. Coloco a minha agulha lá, puxo aqui o meu fio, trago ele pra cá, ó, e faço um ponto baixíssimo, certo? Não deixe esse fio nem muito longo, nem muito esticado, porque senão ele vai repuxar a tua peça. Então, marcadorzinho laranja significa que a gente vai pular o ponto, né? Então, tô tirando aqui o meu primeiro ponto que eu vou pular, o marcador do primeiro ponto que eu pulo. Então, ó, eu vou aproximar um pouquinho aqui só pra ficar claro. Então, tirei o marcador desse ponto, porque a gente vai pular ele, a gente vai pro próximo. Vou tirar o marcador, mas lembrando que esse é o nosso último ponto de trabalho e é onde a gente pega ali o último ponto do zíper, tá? Deixa eu só pôr pra fora essa parte do zíper aqui pra não atrapalhar. Muito bem. Então, ó, o próximo onde estava o marcador laranja eu vou pular, eu venho no outro onde estava o marcador verde. E ele é o último ponto aqui do nosso zíper. A gente pega, puxa, ó, muito bem. Fizemos aqui mais um baixíssimo, certo? Agora, esses todos aqui, ó, até a gente chegar de novo no marcador, então até um ponto antes do marcador verde, a gente vai fazer só ponto baixo, um em cada ponto, sem pular nada. Então, vou afastar aqui a câmera, vou fazer aqui rapidinho, mas agora aqui a gente não pega junto com o zíper, a gente só faz mesmo, ó, pontos baixíssimos, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazendo, mostrando pra vocês aqui, ó. Ó, é só colocar mesmo a agulha normalmente, tá? Pontos baixíssimos, ó. Vai deixando ele de uma maneira que ele não fique tão apertado, nem tão largo, aquilo que a gente sempre fala. Pontos baixíssimos, normalmente, eu não tô pegando no zíper, eu só estou pegando o fio mesmo no ponto da bolsa, não estou pulando nenhum ponto de base nessa curva, a gente não pode fazer isso, que senão a gente entorta a bolsa. Ó, tô no penúltimo, no último ponto agora eu tô indo pro último ponto antes do meu primeiro marcador. Então, vamos lá, normal, ponto normal. Cheguei no marcador verde, significa, então, vou colocar assim, ajeitando a nossa peça. Deixa eu só trocar agora a minha presilha de lado. Eu sempre gosto de prender o lado que eu não estou trabalhando. O lado que eu tô trabalhando, eu seguro com a mão. Mas aí vai de jeito, de gosto, né? Bom, cheguei aqui no meu primeiro marcador. Esse primeiro marcador significa que é onde eu vou começar esse verdinho a prender aqui no meu zíper, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui nele, ó, minha alça tá larguinha. Ajustei a alça. Vou colocar aqui nesse ponto onde tava o marcador e já vou colocar aqui, ó, no primeiro furinho do meu zíper, tá? Já passo aqui, ó, fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. E já prendi o primeiro ponto do zíper. Aqui, ponto laranja, marcador laranja, significa que a gente vai pular esse próximo ponto. Vou ajustar minha alcinha, ó, a gente pula o próximo ponto. Então, este próximo onde estava o laranja, eu não vou fazer. Eu vou vir no próximo, só que eu não pulo nunca nenhum ponto do zíper, tá? Então, eu fiz aquele buraquinho, vou fazer este agora. No zíper, a gente não pula nada, a gente só pula, onde a gente pôs marcador, é só na peça de crochê, a gente não pula o zíper, tá? Então, ó, até chegar ali, a gente vai fazer ponto sobre ponto, porém, a gente vai prendendo no zíper, ó, vou pondo de assim pra vocês verem. Então, pus no próximo, e no próximo buraquinho do zíper, puxei, sempre ajustando aqui pra não ficar nem muito larga, nem muito apertada. A mesma coisa no próximo, sempre ajustando, mesma coisa no próximo, tô pegando tanto a peça quanto o zíper lá atrás, todos os furinhos, tá bom? Ó. Eu vou fazer até um ponto antes ali do marcador, e aí a gente vê se precisa voltar, tá bom? Por enquanto, tô pegando aqui, ó, sem pular nenhum ponto, e também não estou pulando, ó, olha o que aconteceu aqui. Cheguei no ponto central, percebam. Cheguei no ponto central, tô no meio do zíper. E o meu próximo ponto, ó, de pular, tá aqui.
eu entendo, deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui, ó. Se eu fizer este ponto aqui, e neste próximo, pode ser que minha peça fique torta. Eu acho que é este ponto que nós temos que pular e não este. Lembra que eu falei pra vocês, não tem certo e errado, a gente vai perceber na confecção? Ó, eu acho que o ponto que a gente tem que pular já é o próximo, porque a gente já chegou aqui no meio do zíper, é o próximo ponto. Então, tô tirando o marcador aqui do zíper também, ó. Tirei os 2 marcadores. E eu vou pular o próximo ponto. A gente vai ver se lá no final vai dar certo. Mas eu senti que era porque eu já cheguei aqui no meio do zíper, tá? Então, eu vou pular este próximo ponto, onde estava o marcador, vou pro outro e vou pro próximo ponto do zíper, porque eu cheguei no meio dele, tá? Então, vamos ver se vai dar tudo certo. Juntas a gente vai percebendo. Se não der certo, é só a gente voltar essa carreira, não tem nenhum problema. Agora, eu vou pro próximo, agora até chegar lá no outro marcador, eu vou fazer igual, ó. Eu vou todos os pontos, sem pular nenhum ponto, nem do trabalho e nem do zíper, tá? Vou indo, ó, todos os pontos aqui da peça e todos os furinhos do zíper. Vamos ver se vai dar certo lá no final. Esse pontinho do meio, como a gente tá trabalhando com um número que não é ímpar, é 18, né, que ficou na peça, a gente tinha 20, a gente tirou 2 das pontas, ficou 18. Então, como a gente não trabalha com número ímpar, esse do meio para pular, a gente vai sentir na hora da confecção. Por isso que eu falei que é mais ou menos que a gente põe ali na confecção e que a gente sente mesmo, tá? Ó, cheguei aqui e agora a gente vai raciocinar juntos aqui, ó, tá? Faltam 2 furinhos do zíper e faltam aqui 3 pontos. Porém, este a gente não vai confeccionar, vocês lembram? A gente não vai, a gente vai pular. Então, este a gente vai fazer no último. Então, vai dar certo, porque este eu vou fazer neste, vamos lá, ó. Neste próximo, que não tem marcação, ó. Coloquei aqui, peguei o penúltimo ponto do zíper. Vou puxar aqui o meu fio, tá apertadinho aqui, mas vai dar certo. Cheguei no ponto que tem o marcador, que indica que eu tenho que pular este ponto, e o próximo significa que eu tenho que colocar no último furinho do meu zíper. Então, opa, minha agulhinha fugiu. Volta a agulhinha que a gente tá quase acabando. Ó, então eu tenho que pular o próximo que tava com marcador laranja, vou pro próximo que estava com marcador verde e tenho que colocar no último furinho do meu zíper. Eu fiz isso, ó. Olha só. Aparentemente tá todo colocadinho certinho. Vamos seguindo, porque se tiver algum problema, a gente percebe do outro lado. Agora, vai fazer igual a gente fez lá naquele lado. Toda essa volta aqui, até o ponto anterior aqui, até aqui, ó, antes da nossa marcaçãozinha, a gente vai seguir fazendo ponto baixo, ponto baixíssimo apenas, ó, na peça, tá? A gente não puxa nada do couro, a gente faz só na peça, ó. É só ir fazendo, ó. A gente não tá pegando o zíper e não tá pulando nenhum ponto de base da nossa peça. A gente tá fazendo todos os pontos, tá? Baixíssimo em todos, ó. Cheguei aqui, ó, um ponto antes do ponto onde tá o meu marcador verde. Vou tirar o marcador verde, lembrando que o marcador verde significa que eu preciso começar a prender no meu ponto, no meu zíper. Então, vou tirar aqui minha presilha para segurar com a mão, que fica mais fácil quando eu tô trabalhando, ó. Vamos lá. Então, agora, o próximo ponto da base, onde estava o marcador verde, indica que eu tenho que prender no zíper. Primeiro ponto do zíper. Prendi. Primeiro ponto do zíper, muito bem. Cheguei aqui no próximo marcador, que é laranja, e ele indica que eu tenho que pular esse ponto. Então, eu vou pular esse ponto da base e não o furinho do zíper. Então, eu pulo o próximo, eu trabalhei aqui, ó, eu pulo este e venho pra este, mas eu não pulo o zíper, eu só pulo o ponto da bolsa. Então, eu venho aqui e vou pular aqui. Aí, agora, até chegar aqui perto, porque a gente vai sentir igual a gente fez do outro lado, a gente vai colocando, ó, em todos, deixa eu alongar aqui, a gente vai colocando em todos os pontos da bolsa, sem pular, e todos os furinhos do zíper. Quando estiver chegando lá perto, a gente vai sentir se está na posição certa ou se a gente vai ter que alterar o ponto do meio, este ponto central onde a gente pula, tá?
Porque, como eu falei, não tem certo e errado, porque o número é par. Ó, aqui eu só estou fazendo, ó, um ponto em cada ponto de base e eu estou pegando todos os furinhos lá atrás. Não estou pulando nem os pontos aqui da frente e nem os furinhos lá de trás. Já vou parar nesse pra gente avaliar o meio da peça. Vamos lá, ó. Então, aqui, chegamos ao meio da peça e chegamos também aqui, ó, ao meio do zíper. Percebam como estamos aqui, ó. Como a gente já trabalhou aqui, ó, fica mais fácil da gente trabalhar, ó. Eu tenho aqui, ó, vamos ver, ó, sem trabalhar, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar nesse. Quantos pontos eu tenho aqui sem trabalhar, ó? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu trabalhar este meio ponto aqui exatamente agora, pular este ao invés de pular aquele, vamos ver. Deixa eu contar quantos pontos faltam aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 8 pontos, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Eu contei errado aqui, ó. Eu não contei este ponto, é porque esse ponto foi aquele ponto que a gente fez a argolinha, tá vendo? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos antes desse marcador. 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos, ó. Aqui, e 6 pontos depois do marcador. Então, eu preciso tirar esse ponto do marcador. Então, eu vou pular exatamente o ponto sugerido aqui, tá? No meu caso aqui. Se vocês fizerem exatamente a minha contagem, vai dar certo pra vocês também, ó. Então, nesse próximo aqui, ó, eu faço normalmente. E vou pular o do marcador mesmo. Vou tirar também o marcador do meu zíper, que eu tinha deixado aqui pra marcar o centro do meu zíper, lembra? Eu acho que vai dar certinho desse jeito. Vamos ver. Se não der, a gente volta. Não tem problema. Vou pular o próximo, que era onde estava o marcador. Vou ir pro próximo, tá? Pulei o ponto só da bolsa. Não vou pular o furinho. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Na hora de finalizar. Porque como a gente tem aquele ponto ali, pode ser que na hora de finalizar ele... Porque a gente tem que simular, né, o ponto. Ó, agora eu tô seguindo ponto certinho, sem pular nenhum furo da bolsa também, do zíper. Vamos ver se vai dar certinho lá. Se não der, eu explico pra vocês o porquê que não deu. Ó, tá indo retinho aqui. Aqui eu tenho só um furinho e um pontinho pra trabalhar. Aqui, gente, a gente tem duas opções, porque o que que acontece? Ó, fiz aqui, ok? Ó, só que a gente gosta de finalizar ponto baixíssimo, por isso que eu fiquei na dúvida se a gente pulava aquele ou não. A gente gosta de finalizar ponto baixíssimo fazendo aquele acabamento que a gente põe aqui, volta, tá? Se eu fizer isso, pode ser que a minha peça desajuste e pode ser que não. Nós vamos descobrir agora, eu vou fazer junto com vocês aqui pra gente descobrir, ó. Eu já cortei meu fio, que eu já tava vendo que tava acabando a peça. Vamos ver. Porque a gente não pode simplesmente pôr esse fio pra dentro, ele fica feio, tá? A gente tem que simular aquela alcinha, porque a alcinha que a gente simularia seria esta daqui, ó, tá? Acho que a gente faria a simulação, só que aí a gente não ia pegar aquele último ponto lá. Mas eu acho que a gente vai simular só aqui, e eu acho que vai dar certo, ela não vai ficar muito... Vamos ver. Porque às vezes a gente não simula, a gente esconde ela. Não acho que tá bom não, gente. Deixa eu ver se eu colocar aqui dentro. Peraí. Eu vou colocar dentro, porque às vezes ele só puxa a alcinha e aí não fica ruim. Ó, vou colocar aqui dentro. Peraí. Não ficou feio não. Ó, tá bom, porque a alcinha ficou escondidinha aqui, tá vendo? Porque como eu falei, o ponto que a gente teria que simular, a alcinha que a gente teria que simular, essa argolinha, seria esse anterior. Só que o que que acontece? Para isso, eu não deveria ter pulado deste lado, só por causa disso, tá? Mas eu vou fazer essa simulação e eu vou fazer até um pouquinho diferente aqui, ó. Porque como eu não tô querendo simular nada, eu só estou querendo esconder o fio, então eu vou passar ela por baixo, ó. Vocês vão ver que vai ficar mais bonitinho, ó. Ao invés de eu colocar aqui dentro do ponto, eu vou passar aqui, ó, por baixo, ó. Por baixo desse ponto, só mesmo pra esconder, ó. Porque eu não quero simular. Isso, ó. Ficou melhor, tá vendo? Porque eu não quero esconder. Eu não quero simular nada, eu quero só esconder. E assim, ó, todos os furinhos ficaram feitos, ó.
Todos eles estão feitos dos dois lados. Aqui é onde a gente começou, mas eu vou explicar pra vocês, porque a gente vai, né, finalizar aqui também. Ó, aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa agulha que eu já passei pra cá, vou voltar no furinho onde a gente começou. Aqui pode ser que seja um pouquinho difícil, porque a gente tá cheio de fio aqui, tá? Mas, ó, vou tentar, ó. Só pra gente fazer uma simulaçãozinha da costura, tá? Vai ficar com esse fio passando aqui, é normal. Mas só pra gente simular aqui, ó, essa costura e ele ficar todo igual, ó, desse lado. Então, pronto, já passei meu fio pra baixo, ó. Agora, antes da gente finalizar mesmo, a gente colar e tudo, deixa eu dar uma olhada se a bolsinha tá reta. Então, eu vou fechar aqui, ó. Já não tenho mais marcadores, eu já não tenho mais presilha, já não tenho mais nada. E aí, eu vou dar uma olhadinha como é que ficou a minha peça, ó. Tá vendo? Se ela tá centralizadinha aqui com as minhas meia argolas, ó, olha de cima. Se for preciso, enche a bolsa, coloca bastante coisa dentro, ó. Eu não vou precisar nem encher, dá pra ver que ela tá certinha. Tá vendo? A gente tá com aquele espacinho aqui, se quiser guardar essa parte. Ó, ficou bem certinha. Então, agora sim, eu posso fazer meu acabamento aqui. Então, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou fazer meu acabamento, eu vou passar esse fio aqui por dentro, vou colocar um pinguinho de cola, fazer o arrematezinho dele. Depois, eu vou colocar aqui a minha etiqueta, que eu não vou colocar junto com vocês, porque eu acho que não é necessário. Eu vou costurar aqui a minha etiqueta e vou voltar aqui com a peça pronta, tá bom? Só pra mostrar como ela ficou finalizada e aí a gente conversa um pouquinho sobre ela, tá bom? Já volto. Prontinho, finalizei minha peça, coloquei aqui a minha etiqueta, fiz o meu acabamento aqui por dentro. Ó como ela ficou. Ó, fica perfeitinha. Uma bolsa grande, uma bolsa versátil. Eu gosto muito dessa bolsa, porque ela pode ser uma nécessaire, como eu falei no começo do vídeo, na apresentação da peça, ela pode ser uma nécessaire. Você tem a alça, que é a alça regulável, então você usa ela como uma bolsa de ombro. Tem também essa alça que não vem no kit, mas você encontra lá na Malité, que é a alça de mão. Você pode colocar aqui e utilizar ela só como uma nécessaire, mas como uma bolsa de mão. Então, não importa a cor que você escolher, se você vai mesclar cores, se você vai fazer assim, cor única, a peça inteira, é uma bolsa muito bonitinha, muito versátil. Como eu falei, se você colocar ela pra dentro aqui, o zíper, dessa maneira que a gente confecciona, a gente consegue colocar esse zíper pra dentro dos dois lados e fica, parece que você trocou a peça, ó. Tô colocando aqui junto com vocês, ó. É só puxar aqui o fiozinho, esse fiozinho é elástico, por isso que a gente usa ele com elastano, ó. Parece que você trocou de peça. Olha só, fica mais despojada ou menos, ó, aqui essa daqui tá pra dentro também. Gente, eu adoro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça, dessa videoaula. Eu vou até tirar essa daqui pra fora pra vocês compararem as duas, ó. Essa pra fora e a outra pra dentro. Pra vocês compararem como que ela fica. É a maneira que vocês gostam mais. Conta pra mim aqui, como é que você gosta mais? Com o zíper assim pra fora, igual essa? Ou com o zíper assim pra dentro? Fica, parece que uma bolsa mais séria, uma bolsa mais formal. Qual que vocês gostaram mais? Assim ou assim? Me deixa saber. Mas se você chegou até aqui é porque você tá gostando dessa aula, então, como eu sempre falo, então se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações para ser avisado sempre que tiver uma aula nova para vocês. Compartilha com alguma outra amiga crocheteira que quer aprender a fazer uma bolsinha dessa versátil, boa para usar, boa para presentear, boa para vender. Se você ainda não me segue também nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês, será muito bem-vindo por lá. Lá a nossa interação é maior nos stories no dia a dia, tá bom? Te espero, beijo, obrigada e até a próxima aula. Tchau!